Destaque Rural Notícias. Professor, seja bem-vindo a Destaque Rural Notícias, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação poder estar presente, conversando com vocês e trocando ideias. Bom, uma das ideias que a gente gostaria de trocar com o professor é a questão que veio à tona agora, inclusive com o relato de alguns vitivinicultores, né, falando de danos aos parreirais na utilização com o 2,4-D. Em função disso, a gente então conversou com produtores sobre o assunto, vendo, né, qual é a posição deles em relação a isso. E a gente agora convidou o professor para a gente entender um pouco mais o que é esse produto, como é que ele funciona. Então, o que é o 2,4-D, professor? Bom, o 2,4-D é um herbicida, um produto que é usado para controlar plantas daninhas que ocorrem nas culturas agrícolas. É o primeiro produto orgânico que foi sintetizado no mundo. Desde 1945 ele é utilizado para fins agrícolas, para controle de espécies daninhas, e hoje ele vem sendo bastante utilizado nas operações de preparo das áreas pré-plantio da cultura da soja, ou seja, para eliminar aquela vegetação existente antes do estabelecimento da cultura da soja. É um herbicida que tem uma ação que a gente chama de sistêmica, ou seja, ele é absorvido pela parte aérea da planta, pela folha principalmente, e é translocado nessa planta e lentamente vai eliminando o seu desenvolvimento. Certo. É um produto específico para espécies de folhas largas, ou seja, espécies que a gente chama de dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, que são espécies, muitas delas que são daninhas às culturas agrícolas. A utilização deste produto, ele é só aqui no Brasil, ele é mundial? Como é que ele é utilizado no mundo? Ele é utilizado em mais de 100 países hoje com essa finalidade. Em alguns casos, até seletivamente sobre culturas, inclusive no Brasil. Nós usamos ele, ou podemos utilizar ele sobre a cultura do trigo, e sem causar problema na cultura e controlando as espécies daninhas. E no mundo todo ele é usado dessa forma. Em algumas espécies gramíneas, como eu acabei de dizer, o caso de trigo, em culturas como arroz pode ser utilizado, em culturas como cana, sobre a cultura. Mas principalmente ele é utilizado para a eliminação dessas espécies daninhas que ocorrem antes do estabelecimento das culturas. Então significa que ele já é de ampla utilização e assim, ele é um produto tranquilo de ser utilizado. Ele é um produto bastante conhecido. Ele está entre os dois principais, os dois produtos que mais se tem informações sobre o seu funcionamento, sobre as suas características positivas, suas características negativas, né, dentro do ambiente agrícola. Ao longo desses anos todos, ou seja, desde o seu lançamento, nos anos 40, ele passou a algumas modificações de formulação. Nós tivemos no passado uma formulação que era inclusive usada principalmente no Rio Grande do Sul, que era uma formulação chamada de formulação éster, 2,4-D éster, que era muito volátil. O que é a volatilidade em si? É você aplicar o produto e ele ser perdido na forma de vapor. Então essa volatilidade era um dos grandes atributos negativos desse produto e que foi retirado do mercado. Hoje só existe, sendo utilizado pelo produtor, a formulação amina, que é uma formulação que é classificada quimicamente como sendo não volátil, ou seja, que tem um risco muito reduzido de sofrer perdas nessa forma de vapor. Certo. Basicamente, essas modificações que aconteceram ao longo dos anos. Bom, existem relatos então de vitivinicultores que o 2,4-D tem causado dano aos parreirais. Então, essa situação, como é que se pode explicar tecnicamente? A explicação é da seguinte forma: espécies como parreira, como macieiras, as rosáceas em geral, pessegueiros, ou espécies que têm essas características, são extremamente sensíveis a esse produto. Então, no momento que eu faço uma aplicação e por alguma razão esse produto atinge esses parreirais, os sintomas vão se manifestar rapidamente. Por quê? Porque a planta é extremamente sensível e ele tem uma ação bastante rápida nessas plantas, né? Então ele demonstra bastante o efeito. Então nesses casos, o que nós acreditamos que esteja acontecendo? Problemas na aplicação do produto. São características de aplicação dele. Eu falei antes que nós podemos ter perdas por volatilização. Sim. Essa perda na forma de vapor, ela se dá principalmente pelas características do produto, que é a característica química do produto, pressão de vapor do produto,
que no caso da formulação amina é não volátil, que pode ter até ter potencializado para as condições do ambiente, temperatura favorável à transformação do produto da forma líquida para a forma gasosa. Sim. Mas tem uma outra perda, que é essa provavelmente que está acontecendo nesse caso dessas regiões onde tem havido problemas com o 2,4-D, é perda por deriva. O que é isto? É o arraste físico da gota. O que acontece? Quando eu vou aplicar um produto, eu uso um pulverizador. Se eu não tiver um pulverizador utilizando ele em condições favoráveis, né, eu vou gerar gotas muito finas. E quanto mais fina for a gota, mais facilmente ela vai ser arrastada pelo vento. Sim. Então, se eu faço a aplicação gota fina, além disso, não cuido das condições do ambiente, aplico próximos a pomares, com certeza essa gota vai ser deslocada pela ação do vento e vai atingir os pomares. O que seria próximo do pomar? Distâncias de 50, 100 metros, a partir nessas distâncias, se você tem o deslocamento da gota, ela vai atingir esses pomares. Sim. Então, o que nós temos que fazer para evitar? Acho que essa é a grande questão. Né? Nós temos que treinar o aplicador, ou seja, capacitar o produtor cada vez mais, alertá-lo de que nessas condições de proximidade de espécies sensíveis, que pode ser um parreiral ou qualquer outra espécie sensível, ele tem que trabalhar com gotas mais grossas, tem que trabalhar com volume de aplicação, volume de cauda maior, ou seja, não reduzir muito o volume de água dentro dessa aplicação. Porque a questão é simples, quanto menor a gota, mais facilmente ela vai ser levada pela ação do vento. Certo. Então nós temos que evitar a formação dessas gotas pequenas. Para isso tem volume de aplicação recomendado para os produtos, tem pontas de pulverização adequadas. Existem pontos de pulverização que permitem ou possibilitam, né, a geração de gotas mais grossas, com menor probabilidade, menor risco delas atingirem outros locais além do alvo, que é a planta daninha que está presente na lavoura. Então, o foco é a aplicação. Quem aplica, ele tem que ter esse cuidado para não fazer com que ele chegue nessa... Exatamente. Eu acho que seguindo a bula do produto, na bula já tem uma orientação toda a respeito desses cuidados na aplicação, de volumes de cauda mínimos que eu posso aplicar, de pontas adequadas para cada uma das situações. Então, cabe ao aplicador a responsabilidade no momento da aplicação para preservar o vizinho que está próximo. Sim. Existem outras medidas paliativas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, a elaboração, a montagem de barreiras físicas. Por exemplo, quebra-ventos, que são barreiras vegetais, que são cultivadas, onde eu tenho proximidade de um pomar, de uma lavoura, planto um quebra-vento. Esse quebra-vento ele serve de um anteparo já para dificultar, né, esse deslocamento dessas gotas. Você acha uma barreira física a eventuais deslocamentos em algumas condições de ambiente que você aplica. Né? Cuidar muitas condições ambientais também no momento da aplicação, condições de... a gente sempre coloca condições ideais, que é difícil a gente ter na prática, de aplicações. Então, se eu tiver velocidades de vento de 4 a 10 km por hora, eu estaria numa condição favorável à aplicação desses produtos. Mais do que isso. Mais do que isso, associado às gotas menores, a probabilidade de arraste é maior. Por sua vez, se eu não tiver vento, aqueles dias, aquelas tardes com baixa ocorrência de vento, dias parados, a gota pode ficar suspensa no ar. E aí ela lentamente pode ser deslocada também. Sim. Por isso que a gente não recomenda aplicar nesses dias onde há o que a gente chama de ocorre inversão térmica, que pode facilitar o arraste dessas gotas e atingir esses pomares próximos. Mas um produtor, por exemplo, de uva, né, que tem o seu parreiral, vitivinicultor, enfim, ele neste momento está tendo um prejuízo. E ele vai dizer, poxa vida, depende de muita coisa para que eu não seja mais vitimizado, digamos assim, que o meu pomar não seja vitimizado. E ele vai pensar, será que não existe outra opção? Talvez ele recorra a alguém para dizer, não, vamos parar de utilizar esse tipo de produto. E aí, que resposta que poderia se dar para ele? Eu acho que a tua pergunta é bem interessante nesse ponto. Eu acho que o primeiro aspecto nessa relação vitivinicultor-produtor é o diálogo, né? Você deveria conversar entre eles, bom, eu tenho aqui uma planta sensível, você tem uma produção, eu quero minha produção, você também quer a sua. Cada um respeitar a sua, primeiro ponto. Né? E a partir dessa conversa, né, existem possibilidades de você
até mesmo o produtor, no caso de grãos, não utilizar o herbicida 2,4-D próximo a esses pomares. É uma decisão importante que deveria ser levada em consideração. Sim. Né? Além disso, é a gente entender em que situações eu preciso usar o 2,4-D. Sim. Por exemplo, hoje nós usamos muito 2,4-D na agricultura do Brasil, principalmente para controle de uma espécie daninha chamada ebuva, que é uma das principais, se não a principal planta daninha no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Tá? Para essa planta daninha, quando ela é jovem, tem 2, 4 folhas, é muito mais fácil de eu controlar do que quando ela está uma planta com 10, 12 folhas ou 15 a 20 centímetros. Ou seja, quanto mais alta a planta, é mais difícil o controle. E quanto mais alta a planta, mais eu dependo do 2,4-D. Portanto, se tiver plantas menores, eu posso tirar o 2,4-D no manejo da planta daninha e evitar o deslocamento, evitar a aplicação dele, por consequência, o dano causado no pomar do vizinho. Agora, é importante também se entender que não é só o 2,4-D que pode ser levado pela ação do vento. Se eu aplicar errado qualquer outro herbicida, qualquer outro produto, ele também pode ser levado até esse pomar. Então não adianta eu tirar simplesmente o 2,4-D e continuar fazendo uma má aplicação. Sim. Porque eu posso também continuar causando problema para o meu vizinho, para o pomar do lado. Sim. Então nós temos que fazer as duas coisas. Eu acho que diminuir a utilização de produtos que têm uma maior sensibilidade, no caso no parreiral, né, por outros herbicidas, e também aperfeiçoar cada vez mais a operação de aplicação. Se nós aperfeiçoarmos essa técnica, com certeza os riscos serão muito reduzidos, né, e praticamente não se perceberá danos e poderá ser uma convivência harmônica entre esses dois sistemas produtivos. Certo. Bom, eu ia perguntar então para o professor que dica, né, ou o que diria para os produtores. Então, basicamente, esse é o diálogo para começar, né? Exatamente. Eu acho que nós vivemos hoje numa sociedade do sim e do não. Né? Em todos os aspectos, e o gaúcho é muito disso, ele é de um lado e é do outro. Muitas vezes a gente radicaliza de um lado, radicaliza do outro. Acho que é o momento da gente sentar e conversar. Não adianta eu dizer assim, eu vou continuar usando, não adianta eu dizer que eu vou proibir, Não, nós temos que sentar e ver o que está acontecendo. E entender o problema. E no momento que a gente entende o problema, buscar soluções. No meu modo de ver, começa tudo isso pelo diálogo. Tá certo. Professor, doutor Mauro Rizardi, pesquisador de plantas daninhas da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por ter vindo, esclarecer vários pontos importantíssimos neste momento, né, que de certa forma, ele tem a sua sensibilidade, né, e que tem que ser cuidado, tem que ser trazido técnico, alguém que entende para falar o que está acontecendo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que nós temos que, nessas discussões, inserir especialistas da área. Muitas vezes se discute liberar um produto, proibir outro produto. Existe uma Sociedade Brasileira das Ciências Plantas Daninhas. Entrar em contato com a sociedade e, a partir dessa sociedade, ela indicar alguém para fazer parte desse processo de discussão. Ótima dica, então. Muito obrigado mais uma vez. Destaque Rural Notícias.